Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui. E hoje, gente, vim trazer pra vocês um vídeo que vocês estavam esperando muito. Eu sei que estavam esperando muito porque faz tempo que eu venho recebendo pedidos e perguntas sobre os meus pincéis favoritos, gente, os pincéis que eu mais gosto de utilizar, tanto no rosto quanto nos olhos. Já adianto pra vocês, gente, pincel de rosto não é lá grandes coisas, muitas coisas que eu tenho, mas de olhos tenho alguns pincéis para indicar para vocês. Então, já digo para vocês, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo em ordem dos pincéis que eu estou mostrando, que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá? Então vai estar tudo em ordem aqui para vocês, a numeração de cada pincel que eu for mostrando. Então, papel e caneta na mão, gente, para ir anotando os pincéis que vocês se interessarem mais. Então, bora lá comigo. Já adianto aqui, gente, tem uns pincéis que estão bem sujinhos, tá? Então vocês relevem. Eu vou começar, gente, com um pincel de contorno, porque assim, ó, pincel de base corretivo eu não utilizo muito, sabe? Não utilizo quase nunca, na verdade. O que eu gosto de usar pra aplicar base e corretivo, gente, é a esponjinha. É o jeito que eu mais gosto de aplicar e é o jeito que eu sempre aplico. Então, assim, eu não vou trazer nenhum pincel aqui pra vocês. Eu tenho pincéis de base e tudo mais, só que eu não uso. Então, assim, não acho válido eu ficar indicando pra vocês coisas que eu não uso, né? Porque aqui vocês querem ver as coisas que eu uso. Querem indicação dos produtos que eu uso, que eu gosto de usar em mim. E pincel de base e corretivo é uma coisa que eu não utilizo. Então, vamos deixar isso pra lá e vamos direto pro pincel de contorno. Eu vou começar mostrando pra vocês 4 pincéis de contorno que eu gosto de utilizar em contorno em pó, tá? Esses 4 aqui gosto de usar para fazer contorno em pó. E, gente, um dos pincéis que eu mais utilizo, que vocês devem reparar muito quando eu uso contorno em pó, é esse pincel aqui, ó. Esse aqui é o pincel 03 da Macrylan, mas, gente, ele é de um kit, tá? Esse pincel aqui com esse cabo azul, ele é de um kit. Eu vou deixar a foto do kit aqui pra vocês, porque vocês encontram esse kit ainda na Shopee, no Mercado Livre. Ainda tem, tá? Eu vou deixar o nome desse kit aqui pra vocês, desses pincéis azuis, tá? E, assim, do kit, gente, todo, eu acho que tem um pincel só que eu não uso muito, que é esse pincel aqui, ó. Ele tá até cheio de pó, pobrezinho. Esse aqui, ó, é o único que eu não uso muito do kit, que ele é um pincel de pó grandão, assim. Vocês sabem que eu não utilizo esses pincéis pra selar a pele, né? Então, o resto, gente, eu uso todos os pincéis que vieram nesse kit. Eu amo esse kit, eu acho que vale muito a pena. Os pincéis são muito bons e vocês vão ver no decorrer do vídeo, porque eu vou mostrar vários pincéis desse kit aqui pra vocês. Então, um deles é esse, né? Que eu amo, que é um pincel que eu tô usando, que eu uso quase sempre aqui com vocês. Amo, amo, amo. Outro pincel de contorno também que eu gosto bastante é nesse formato também, gente, que é esse formato diagonal, né? Esse formatinho chanfrado, assim, ó. Eu gosto muito desse formato porque ele encaixa perfeitamente aqui onde eu gosto de aplicar o meu contorno, né? Esse pincel aqui, ele é da Sigma, esse aqui é o F40 da Sigma. Mas, como eu disse pra vocês, né, tem esse outro aqui da Macrylan, ó, pincel, gente, chanfrado, maciozinho, tem de várias marcas, né, mas como aqui eu vou mostrar os meus favoritos pra vocês, então tá aí. Tem esse outro aqui que eu também gosto bastante, que ele é topo reto, ó, esse aqui já não é chanfrado, né, não tem o cortezinho na diagonal, ele é topo reto, mas é cerdas naturais, eu também gosto de utilizar com produtos em pó, né, contorno em pó, que é o F05 da Sigma. Esse aqui é o F05 da Sigma. E outro pincel que eu gosto muito, esse meu aqui tem mundo, inclusive. Gosto muito de utilizar com contorno em pó, é esse aqui da Dye Makeup, que ele tem esse formato mais bicudinho assim, ó. Mais pontudinho. Ele encaixa muito bem aqui também pra fazer o contorno, gente, ó. Eu gosto muito, muito dele também. Esse daqui é o F12 da Dye Makeup. Esses são os meus favoritinhos de contorno em pó. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, 2 pincéis que eu gosto de utilizar pra fazer o meu contorno em creme, que geralmente é o que eu utilizo, tá? Esses pincéis aqui, gente, ó, da Real Techniques, que eles são arredondadinhos, assim, ó. E eu acho maravilhoso, gente, pra fazer o contorno,
principalmente quando é contorno cremoso, ele esfuma muito fácil, eu gosto bastante. Esse daqui, inclusive, o nome dele é Contour Brush. Esse aqui é o RT206. Vai estar tudo aqui embaixo pra vocês também, tá? Então, eu tenho alguns desses pincéis aqui. Então, às vezes vocês vão ver outros, vocês veem outros de outras cores, mas, gente, é o mesmo pincel, tá? Ele só muda as cores. Eu tenho vários, na verdade, ó. Alguns aqui, uns eu já tinha, já eram meus, outros eu trouxe lá do meu estúdio quando eu parei de atender. Então, geralmente, é esses pincéis aqui que eu utilizo pra fazer o contorno cremoso. E outro pincel que eu gosto também de utilizar para o contorno cremoso, mais um do kit da Macrylan, né? Do kit desses pincéis azuis aqui, que eu deixei já a foto para vocês no início do vídeo mostrando. Esse aqui, ele é um kabukizinho, gente, ó. Tem bastante cerdas e é também maravilhoso para fazer o contorninho em creme. Então, esse aqui também é um pincelzinho que eu gosto bastante, também do kit azul que eu falei pra vocês, né, que eu uso bastante os pincéis desse kit da Macrylan. E eu já vou mostrar pra vocês dois pincéis que eu gosto de utilizar blush cremoso. Gente, que blush cremoso é uma coisa que eu não uso muito, mas eu vou mostrar pra vocês, porque os pincéis de blush, geralmente eu gosto de usar pincel grandão, né? Como meu rosto não é pequeno, gente, eu gosto de utilizar um pincel que pegue bastante espaço aqui das minhas maçãs, né? E aí, os pincéis que eu gosto de utilizar blush cremoso são os pincéis Kabuki, que eu utilizaria, no caso, se eu aplicasse base, né? Seriam pincéis de base, são os pincéis que eu gosto de aplicar blush. Os pincéis Kabuki, gente. Tanto que esses aqui se chamam Buffing Brush. Esse aqui é o 204 e esse aqui não tem numeração, gente, só o nome. Então, são esses pincéis aqui, ó. São pincéis Kabukis, tá, gente? Que daria tranquilamente para aplicar a base, mas é o pincel que eu gosto de aplicar o blush cremoso, porque eu acho que fica perfeito aqui para aplicar, ó. E ele esfuma muito bem também, então esses são os pincéis que eu gosto de utilizar pro blush cremoso. Vamos agora então pro blush em pó. Pincéis para blush em pó. Eu tenho um aqui meu que já tá sujinho, também é da Real Techniques, ó. Ele tem esse formatinho aqui, gente. E ele é um pincel maiorzinho, tá? Esse aqui, ele é um pincel de blush, tanto que diz Blush Brush. Esse aqui é na numeração 400, RT 400, né? Real Techniques 400. E é um pincel que volta e meia vocês me veem aplicando blush aqui, porque é um dos pincéis que eu mais utilizo para aplicar blush. Eu amo utilizar esse pincel aqui, eu acho que ele encaixa perfeitamente por causa do meu rosto, né, que eu já disse pra vocês que meu rosto não é pequeno. Então, ele fica perfeito aqui. Claro, gente, tudo vai depender do tamanho do teu rosto, né. O pincel pra blush, pra contorno, tem que ver de acordo com o formato e com o tamanho do teu rosto, né. Não adianta tu ter o rosto muito miudinho, muito pequenininho, delicadinho, e utilizar um pincel desse que vai pegar o teu rosto inteiro quase, né. Então tem que ser um pincel aí de acordo com o tamanho, proporcional ao tamanho do teu rosto, né, pra ficar tudo certinho. E fora esse que eu mostrei pra vocês da Real Techniques, tenho mais também esses outros aqui que eu amo pra usar blush em pó, gente. Então, esse aqui da Macrylan, gosto bastante. Esse daqui que eu vou mostrar pra vocês é o WB200. Ó, esse pincel aqui da Macrylan, um pincel mais gordinho, mas ele tem o corte, né, meio na diagonal, né, o cortezinho um pouco chanfrado, perfeito, ó, pra aplicar o blush aqui nesta região. Outro pincel que eu gosto bastante também é também um pincel, esse aqui é um pincel multiuso da Real Techniques, é um pincel que dá pra fazer contorno, dá pra aplicar blush, dá pra aplicar base, né, porque muita gente aplica base com esses pincéis mais fofão também pra dar um efeito mais natural. Mas eu gosto de utilizar para aplicar o blush, tá, gente? Esse meu aqui é o RT 407 Multitask Brush, né? Que significa que ele é um pincel multiuso. Mas eu gosto muito de utilizar ele, ó, para aplicar o blush também. É um pincel bem gostosinho, bem fofinho. E eu acho que ele esfuma super bem, encaixa bem aqui no rosto também para aplicar, para fazer a aplicação do blush, né? Outro pincel que eu amo bastante é o pincel da Natura, que é o pincel próprio para blush, ele diz, né, pincel de blush aqui. Também é um pincel chanfrado com aquele corte, né,
chanfradinho. Deixa eu soltar esse outro que eu tô na mão. E também tem esse cortezinho chanfrado, ó, perfeito pra aplicar o blushzinho, gente, ou até mesmo pra fazer o contorno. E outro pincel que eu comprei recentemente, que eu tô amando utilizar pro blush, é esse pincel aqui, que é a coisa mais fofa. Ele é rosinha, o cabinho transparente, muito, muito macia as cerdas dele. O pincel é baratinho também, pincel da Macrylan. Na numeração dele, gente, é o GL02, tá? Esse pincel aqui, ó, muito fofinho, é uma delícia esse pincel no rosto, gente. Uma delicinha, sério, muito gostoso. Então, esse aqui é mais um pincel que eu tô amando pra aplicação de blush. Pincel de iluminador. Pincel de iluminador, gente, tem alguns aqui pra mostrar pra vocês, espera aí. No geral, são esses aqui que eu utilizo pra aplicar iluminador. Esse aqui é o meu pincelzinho da Real Techniques, é um pincel bem pequenininho que eu utilizo muito pra aplicar iluminador, gente. Eu amo esse pincel pra aplicar iluminador. Esse aqui é o RT402 da Real Techniques. Esse aqui, gente, também da Real Techniques, é o mesmo pincel, eu acho, não sei, gente, não, eles são diferentes um pouquinho, ó. Mas eles são basicamente pra mesma coisa, tá? Pra aplicar o iluminador. Esse aqui meu tá apagadinho, eu não vou saber qual é o nome dele e a numeração dele, vocês me perdoem. Mas é um pincelzinho muito bom também, que eu gosto bastante pra aplicar o iluminador. Porém, né, esse aqui é basicamente a mesma coisa, gente. Eu uso bastante, ele tá até sujo da iluminador aqui. Outro pincel que eu gosto muito pra aplicar iluminador, muito, muito, muito mesmo, também é um pincel daquele kit azul. Falei pra vocês, né? Vai aparecer vários pincéis ainda desse kit azul aqui pra você, gente. Ele é um pincel bem gostosinho, bem fofinho. É um tamanho perfeito, ó, pra o iluminador aqui, gente. Ele é muito maciozinho. Essa linha aqui desses pincéis são muito maciozinho. Esse aqui é o 05. Inclusive, gente, quando o meu começar a ficar mais velhinho, não sei se não vou comprar outro kit igual a esse. Descartar esses meus aqui que já estão ficando tudo capenguinha, tudo velhinho já, judiaria, pra continuar tendo, porque é um kit muito bom, é um kit que eu acho que vale muito a pena mesmo, sabe? Outro pincel que eu gosto muito é o F28 da Dye Makeup pra aplicar iluminador, gente, ó. Esse meu aqui, ele já tá detonadinho, tá todo descabeladinho, mas ele é um pincelzinho assim, ó, como se fosse um pincel língua de gato, porém de cerdas naturais. Então, ele é um pincel que fica maravilhoso pra aplicar o iluminador, ele deixa o produto bem concentrado. Então, quando tu aplica o iluminador com ele, tu vai ver que o iluminador, ele vem mais concentrado, né? Porque ele tem várias cerdinhas, assim, bem juntinhas. Então, ele dá esse efeito, né, daquele holofote no rosto, que eu gosto bastante. Outro que eu gosto bastante também é recente, é esse aqui da Macrylan, né, da coleção do cabinho transparente, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Tem aquele lá chanfrado e tem esse aqui que também vai perfeitamente pra o iluminador ou para aplicação de pó, né, gente? Ele é muito parecido com um pincel A29, que é esse aqui, ó. São muito parecidos, mas esse aqui ele é um pouquinho mais fechado, né? O A29 ele já é um pouquinho mais abertinho assim. Esse aqui é na numeração GL05. GL05 da Macrylan. E agora, então, vamos para pincéis de pó para finalizar. Pincéis para aplicação de pó, gente. Eu amo Macrylan A29, que eu acabei de mostrar para vocês. Macrylan A29 é um pincel bem molinho, molenguinho, multiuso, um pincel que dá para te aplicar tanto blush, dá pra fazer o contorno com ele, inclusive fazer o contorno com ele é maravilhoso, porque ele é bem fofinho, esfuma super fácil. Aplicar o blush também, dá pra aplicar iluminador. Eu utilizo muito ele pra selar minha pele, porque ele é pequenininho, então eu consigo esfumar essas regiões aqui, ó. E por ele ser bem molinho, acaba que não machuca a pele, não arrasta a base, nem pó, nem nada. Então, é um pincel que eu gosto bastante, que é o A29 da Macrylan. Outros pincéis que eu gosto muito para aplicar pó são esses dois aqui, gente, que eles são basicamente primos, né? Porque os dois têm o mesmo formato, os dois são bem molenguinhos. Esse aqui é da Dye Makeup e esse aqui é da Macrylan. Esse da Macrylan é o P03, que é um pincel bem fofinho, ó. Maravilhoso para
esfumar o pó na pele. E esse aqui é o F17 da Dye Makeup, que também faz a mesma coisa, gente, ó. É um pincel também fofinho pra esfumar o pó na pele, né? Então, pra aplicar o pó, eu gosto de utilizar estes três aí. Tá, gente, se vocês acham que até agora foi bastante coisa, já dá um pause no vídeo, levanta e vai pegar uma pipoca, porque agora eu tenho muito pincel pra mostrar pra vocês. Tenho muito pincel de olhos pra mostrar pra vocês. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que não sabe selecionar coisa pouca, né? Não consigo, gente, escolher. Então eu peguei os que eu mais gosto mesmo, assim, que são vários. Foram longos anos de relacionamento em desenvolvimento com esses pincéis aqui. Então, vou mostrar todos eles agora pra vocês. Vou começar então, gente, com meus pincéis de esfumar, tanto os grandes quanto os pequenos, tá? Vou começar mostrando pra vocês os grandes. Vou começar com um pincel que tá sempre aparecendo aqui pra vocês. Ele volta e meia tá aqui nos vídeos comigo, porque é um dos meus queridinhos, que é esse pincel aqui da Macrylan. Esse aqui, gente, ele tem esse cabinho aqui, ó, porque esse pincel, ele também é de um kit da Macrylan. Eu vou deixar a foto aqui, vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês. Também é um kit que eu acredito que vocês vão encontrar na Shopee ou no Mercado Livre, tá? Junto desse kit, gente, também tenho esse outro pincel aqui, ó, que é o meu pincel de delinear favorito. Ele não é tão gordinho, nem tão magrinho, é aquele corte chanfrado que eu gosto bastante. Então, esses dois pincéis, eles vieram no mesmo kit, que é o kit que eu deixei a foto pra vocês. E eu amo demais esses dois, tá, gente? Esses dois aqui são um dos meus queridinhos. Esse aqui da Macrylan é o 06 e esse aqui não sei a numeração, porque esse pincel aqui já tá velhinho, eu não tenho mais a numeração dele, tá? Esse aqui, como eu não uso com tanta frequência, esse aqui que eu uso mais, ele acaba que ainda tem um nomezinho aqui. Mas enfim, gente, já deixei pra vocês então esses dois, que é de um kit da Macrylan que eu amo muito. Voltando aos pincéis de esfumar, gente. Tenho esse outro aqui que eu gosto bastante. Ele é um pincel mais pontudinho assim, ó, perfeito pra marcar o côncavo. Esse aqui é o pincel 0148 da Dye Makeup. É um pincel de cerdas naturais, gente, olha só, ele é bem molinho, perfeito pra fazer o esfumado. E ele tem esse formatinho, né, que encaixa aqui, ó, perfeitamente no côncavo. Gosto muito desse pincel. Outro pincel de esfumar que eu uso bastante é o B140 da Macrylan. Também é um pincel de sardinhas naturais, ó. Mas esse aqui é um pincel que ele é um pouquinho mais firme, porém ele é bem gordinho, gente, e aí dá pra fazer o esfumado perfeito no côncavo com ele. Outro pincel que eu gosto muito, gente, é o WB500 da Macrylan. Também é um pincel de cerdas naturais, tem aquele formatinho, ó, mais picudinho aqui, mais pontudinho também. Mas é um pincel bem molinho, perfeito pra esfumar aqui no côncavo, ele encaixa muito bem aqui, ó. Então, eu gosto bastante de usar ele pra esfumar também, fazer esse esfumadinho aqui no côncavo. Outro pincel de esfumar que eu gosto muito, também da Macrylan, é o A35. Também um pincel bem fofinho, ó, mais gordinho, ótimo pra fazer aquele esfumadão do côncavo, né? Só joga aquela sombrinha, dá aquela esfumada aqui, tá tudo certo. Então, esse é mais um pincel que eu gosto bastante. Outro pincel grandão de esfumar, Melu com Ruby Rose. Gente, eu amo esse pincel aqui. Toda vez que eu uso ele, eu indico ele pra vocês. Esse é um pincel muito fofinho. E será que tem a numeração dele aqui, gente? Esse aqui é o LE30, Esfumar G. É esse pincelzinho aí, ó. Ele é muito molinho, muito macio. Perfeito pra fazer o esfumadinho aqui no côncavo. Outro pincel que eu gosto bastante, também com aquele formatinho, ó, gente, pontudinho. Vocês vão ver que eu gosto bastante desse formato. Principalmente, gente, pelo seguinte, eu gosto sempre de começar o meu esfumado com um pincel assim, ó, grandão. Depois, pra mim fazer a construção da cor, colocar outra cor, fazer o degradê, fica mais fácil usar um pincel desses mais pontudinho, ó, porque ele vai encaixar melhor aqui. Eu consigo deixar essa sombra concentrada somente aqui nessa região, porque se eu vim aplicando o primeiro tom com um pincel assim,
e vir de novo com outro tom, com um pincel gordinho também, acaba que vai subir uma sombra em cima da outra. Então, ó, eu tenho vários tamanhos desses pincéis de esfumar e formatos, justamente para me ajudar na hora da construção do degradê da sombra, né? Então, esse aqui também é um desses que eu gosto bastante. Esse aqui é da Real Techniques. Esse aqui é o Define Crease Brush, né? Que é um pincel para definição do côncavo mesmo. Esse aqui, a numeração dele é o RT304. Outro pincel de esfumar que eu gosto bastante é o pincel da Ico. Esse meu aqui, gente, tá até rachado, coitado já. Esse aqui é velhinho, esse pincel é velhinho, mas eles são pincéis que têm a qualidade muito boa, gente, então eles duram bastante, sabe? A vida deles é muito boa, assim, das cerdas. O cabo tá bem detonado, né, mas as cerdas estão ótimas ainda. Esse aqui, gente, é o 80.018, a numeração dele, vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Mais um pincel que eu gosto muito, da Dye Makeup, é o 0136, esse meu aqui tá novinho até, bem branquinho, já usei algumas vezes, né, eles vão ficando descabeladinhos mesmo. Eu tinha que comprar aquelas redezinhas, sabe, gente, de colocar assim e deixar eles em repouso pra deixar as cerdas juntinhos pra não descabelar. Mas faz parte, né? Sinais de uso. Então, esse aqui é outro pincel que eu gosto bastante também pra esfumar. Esse aqui já não é tão grande, mas também não é pequeno, né? É um pincel de esfumar médio, a numeração 0836. Isso é outra coisa que vocês têm que cuidar, né? No caso, eu tenho bastante espaço, gente, aqui, ó, de pálpebra fixa, tem um pouco também de pálpebra móvel, então um pincel grandão, ele encaixa bem aqui no meu olho. Deixa eu pegar aqui um pincel grande. Um pincel grandão, ele encaixa bem aqui, ó, eu tenho espaço pra isso. Caso tu não tenha espaço, também é interessante tu cuidar o tamanho do pincel, porque se tu tem pouco espaço de pálpebra, não adianta tu pegar um pincel grandão assim que o efeito não vai ficar legal. É tudo proporcional ao formato, ao tamanho do teu rosto, dos teus olhos, tá, gente? Então, todos os pincéis, assim como os pincéis do rosto, os pincéis dos olhos também tem que ser proporcionais ao tamanho de pálpebra e de espaço que tu tem. Por isso que eu tô indicando vários pincéis aqui, vários tamanhos pra vocês. Aqui mais um, ó, é o 0138 da Dye Makeup, também um pincelzinho mais de côncavo, né? Que ele encaixa perfeitamente no côncavo, é pontudinho, então, ele encaixa bem aqui, ó, e dá pra fazer o esfumado com ele bem tranquilamente. Já é um pincelzinho menorzinho, ó, mas também perfeito pra usar no esfumado. Outro pincel que eu gosto bastante de usar pra esfumar o olho é o RT310 da Real Techniques. Também é um pincel de esfumar, mas é um pincel de esfumar médio, não é grande nem pequeno. Também bem bom pra fazer o esfumadinho aqui, ó. Tenho esse pincel aqui da Macrylan, que é o A36. Ele também é um pincel que dá pra usar pra esfumar, gente. Mas esse aqui eu vou dizer pra vocês que é o meu pincel favorito pra aplicar glitter ou pigmento daqueles bem fininhos. Por quê? Ele é um pincel que tem bastante cerdas, mas as cerdas dele são bem molinhas. E não é aquele pincel que é assim, cheio, sabe? Demais. Ele tem bastante cerda, mas são bem espalhadinhas, eu acho que eu posso dizer assim pra vocês. Então, quando eu pego o brilho com ele, ele deixa os glitterzinhos tudo separadinhos aqui nas cerdas dele. E aí eu consigo vir depositando assim, ó, e fica já aquele efeito do glitterzinho esfumado. Então, esse aqui é um pincel que eu amo pra aplicar glitter. Embora ele seja um pincel de esfumar, eu utilizo esse aqui somente pra aplicar glitter e pigmentos. Esse aqui é o A36 da Macrylan. Pincel de esfumar pequeno. Gosto muito desse aqui da Melu. Esse aqui é o LE10, pincel de precisão e de esfumar, que é aquele pincel pequeno de esfumar, né, gente? Pincel ali pra estar construindo degradê, também super maciozinho, muito gostosinho de usar. Outro pincel que toda vez que eu uso eu indico muito pra vocês. Vou pegar aqui os pincéis do kit azul, porque eu uso todos, fora aqueles que eu já mostrei pra vocês. Os pincéis de olhos que vem nesse kit também são excelentes, gente. Tanto que, ó, ele vem aqui, ó, vários tamanhos do pincel de esfumar. Ó. Vem esse aqui, que não é um pincel gigantesco de esfumar, é um pincel menorzinho. Um pincel médio, perfeito pra fazer tanto o côncavo quanto a construção de cores. Vem esses outros dois aqui, ó, que também são de esfumar. Ótimos tamanhos pra gente tá fazendo detalhes, esfumar detalhes, perfeito. Esse outro aqui, que é um pincel... Opa!
Esse outro aqui que é um pincel que dá pra usar tanto pra aplicar sombra quanto pra esfumar, né, aqui nesta parte embaixo do olho aqui, ó, também. E também esse outro aqui, gente, ó, que é um pincelzinho perfeito pra fazer a iluminação do cantinho interno, né, o pontinho de luz, que eu gosto muito, sempre faço aqui nos vídeos com vocês. Então, é um pincel que encaixa perfeitamente aqui pra fazer a iluminação desse cantinho. Então, ó, esses pincéis aí, todos eles são daquele kit azul que eu já mostrei pra vocês aqui. Por isso que eu disse que esse aqui é um kit que vale muito a pena vocês adquirirem. Agora eu vou pegando os pincéis bem aleatoriamente aqui. Vou pegando os pincéis bem aleatórios, gente, pra mostrar pra vocês. Esses são pincéis que eu gosto de utilizar pra iluminar o meu cantinho interno, tá? Fazer meu pontinho de luz. Então, eu tenho aqui o W907, que é um pincel de precisão. Ele tá quase apagado já, gente, porque esse pincel aqui é velhinho pra caramba. Pincel da Macrylan, que eu gosto muito pra usar no cantinho interno. Tenho aqui outro da Macrylan, que é o M907. Também uso muito pra fazer o cantinho interno. Outro da Macrylan é o W907. Será que é o mesmo? Ai, gente, esses dois aqui são o mesmo, ó. Eu nem tinha visto que era o mesmo, gente, mas são o mesmo, tá? Os dois são o W907. Esse aqui tá mais novinho, esse aqui tá mais velhinho, né? Por isso vocês podem ver aí que eles estão bem diferentes. Os pobrezinhos, é que esse aqui também tá bem novinho, esse outro aqui já tá meio baleado, coitado, já tem alguns anos de vida. Enfim, pros pincéis que eu uso pra iluminar o cantinho interno foram esses. Agora deixa eu pegar mais alguns aqui. Esse aqui é um pincel que eu gosto de aplicar sombra com ele, porque ele é um pincel mais gordinho. É um pincel mais fofinho, mais gordinho, mas ele é um pincel mais firme, tá, gente? Ele não é aquele pincel que é bom pra esfumar. Ele é mais gostosinho, assim, pra aplicar sombra mesmo. Então, eu gosto muito de aplicar essas sombras iluminadoras com ele. Esse daqui é o RT301 da Real Techniques. Pincéis de esfumar pequeno, tem um aqui meu que tá até sujinho, que eu usei no vídeo anterior a esse que eu estou gravando para vocês nesse momento. Então, tenho esses dois aqui que eu gosto bastante, gente. Esse aqui que tá sujinho é o pincel da Fandi, na numeração F105. É um pincel de esfumar bem pequenininho, perfeito, gente, para construção de degradê, para esfumar detalhes. Então, é um pincel que eu gosto bastante. Outro também, assim, né, nessa mesma pegada, é o da Dye Makeup, o 0132. Também é um pincel, ó, pequenininho de esfumar, que eu uso muito nos vídeos aqui com vocês. Outro pincel que eu gosto muito também de esfumar pequenininho é esse daqui, ó. Esse aqui é o Dye Makeup 0146. Também um pincel maravilhoso, que dá pra usar pra fazer detalhes, construção de degradê, maravilhoso, gente. Pincel que encaixa perfeitamente aqui no côncavo. Dá pra fazer aquele esfumadão aqui também, ó. Eu amo esse pincel, gente. Amo, amo, amo. Pincel mais pra detalhe mesmo, né? E outro pincel que não podia deixar de fora. Eu tenho dois desse, eu até nem sei cadê o outro. Cadê o outro? Não posso deixar esse pincel de fora, gente, que eu amo ele. Eu tenho dois dele. Na verdade, eu tinha um, o outro eu peguei lá do meu estúdio, então agora eu tenho dois. Um tá sujinho e o outro tá limpinho, gente, ó. São os pincéis de delinear, olhos delineador, ó. Vocês podem ver que tem um que tá mais novinho que o outro, né? É olhos delineador, que tem essa ponta, gente, ó. Ele tem essas duas pontas. As duas pontas são chanfradinhas, ó, corte na diagonal, chanfradinho. Só que essa ponta aqui, ela é mais gordinha, né, mais de esfumar, com mais cerdas. E essa como se fosse, ó, de delineador, porém ela é gordinha, gente. Então é perfeito pra fazer um delineado esfumado, por exemplo, sabe? E eu uso muito esse pincel, já apareceu em vários vídeos aqui durante os tutoriais. E eu sempre indico ele pra vocês, é um pincel muito bom mesmo. Gosto bastante dele. Pincéis pra esfumar a parte aqui de baixo, gente, a parte inferior dos olhos. Vou indicar 4 pincéis pra vocês que eu gosto muito pra esta região. Inclusive esse da Natura que eu mostrei pra vocês, ó. Essa parte aqui mais fofinha é perfeita também pra tá esfumando aqui essa região, tá? Enfim, vou começar indicando pra vocês esse aqui, que é um pincel de precisão da Dye Makeup. Esse aqui, ele é mais pequenininho assim, ó. Perfeito pra esfumar essa região aqui.
bem detalhadamente. Esse daqui é o 0158 da Dye Makeup, um pincelzinho de precisão. Outro pincel que eu gosto bastante para esfumar essa região é o P11 da Macrylan, também pincelzinho de precisão, gente, ó, mais fofinho, mais gordinho, mas maravilhoso para esfumar essa região, encaixa perfeitamente aqui embaixo do olho. Também da Macrylan, o F10, ó, também pincelzinho de precisão daquele estilo, esse daqui é bem clarinho, coisa mais fofa, esse pincel é bem delicadinho. Também maravilhoso, ó, para encaixar aqui nessa região para esfumar. E o outro que eu gosto bastante para isso, também da Dye Makeup, é o 0159. Inclusive, eu prefiro esse aqui do que o primeiro que eu mostrei pra vocês. Porque esse aqui, gente, eu sinto que ele tem mais cerdas. Olha como eles são diferentes, ó. Esse aqui é o 158, esse aqui é o 159. Olha como são diferentes. Eu prefiro o 159, gente, tá? Prefiro esse aqui, ó. Eu acho que ele, por ele ter essas cerdas um pouquinho mais compridinhas, assim, parece, sabe? Eu sinto que ele encaixa melhor aqui, sinto que ele esfuma melhor também, mas esse aqui eu usei por um bom tempo, ainda uso de vez em quando, um pincel muito bom também. Mas se eu tiver que indicar um desses pra vocês, vai ser o 159, tá? E agora, vamos lá para pincel de detalhe, gente. Tem um pincel de detalhe aqui maravilhoso para indicar para vocês. Esse pincelzinho aqui. Sabe aquele pincel que tu acha que tu nunca vai usar na tua vida e tu acaba usando bastante? Pois é, gente. É um mini pincel, parece uma canetinha assim, ó. Bem pequenininho mesmo. Esse daqui é da Luli Makeup L28001, tá? Esse pincelzinho aqui, ó. Ele é perfeito tanto para fazer o cantinho interno, para esfumar delineado, para esfumar aqui embaixo. Então, assim, é o tipo de pincel que tu acha que tu nunca vai usar e tu acaba usando bastante. Esse pincelzinho aqui da Luli Makeup. E por último, mas não menos importante, 3 pincéis de delineador para indicar aqui para vocês. Esse pincel aqui da Ico eu gosto muito, que é o D000, D de dado, tá, gente? 000. Olha como ele é fininho, gente, esse pincel. É muito, muito fininho. Ele é ótimo para fazer um delineado mais preciso mesmo. Sabe? Tu consegue trabalhar com um delineador em gel com esse pincel aqui tranquilamente. Ele é perfeito para isso. Eu faz tempo que não utilizo delineador em gel. Ultimamente eu tô numa febre de fazer meus delineados só com sombra, né? Tô nessa febre, gente. Não sei que momento da vida isso vai passar. E também outros pincéis, né, que eu gosto bastante, fora o que eu já mostrei pra vocês mais no início do vídeo, que foi aquele da Macrylan, do kit, né, que tem aqueles glitters no cabinho. Tem esses dois aqui que eu gosto muito também. Esse aqui é o da MAC, o 208, que é esse pincel com corte, né, chanfrado, bem de delinear, pincel bem tradicional de delinear mesmo. Que eu gosto muito, um pincel bem preciso. E o outro que eu gosto bastante é esse aqui da Macrylan, o F12. Gente, esse pincel aqui também, ó, é cortezinho chanfrado, né, bem tradicional do delineador. Mas olha como ele é fininho, gente. Vocês conseguem ver como é fininho esse pincel? Sério, ele faz um traço muito fino. Ele é maravilhoso, gente. Eu gosto muito, muito dele. Super fino mesmo. Então foi isso, gente. Mostrei pra vocês todos os pincéis que eu mais gosto e também acho que deu pra dar um norte pra vocês do que falta na coleção de vocês, né? O que vocês já têm, o que vocês não têm, o que dá pra acrescentar. A maioria, acho que boa parte dos pincéis que eu mostrei pra vocês são da Macrylan, que é uma marca que eu gosto bastante dos pincéis. São pincéis que têm muita qualidade e o preço é bem acessível também. Mas, então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, deixa aqui embaixo que eu faço o possível para responder para vocês, se eu souber. Então é isso, gente. Se tu é novo por aqui, não esquece de te inscrever, deixa teu joinha pra mim, compartilhe com seus amigos se tu gostou do vídeo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, um beijão e até mais!